Como chega aos 95 anos de idade o ex-vereador, o ex-prefeito, o ex-deputado federal, o ex-secretário de Estado e quase ministro da Agricultura, Alei Margon Vaz? É o que nós vamos falar agora no Boletim de Notícias da TV Sudeste, que está no ar. Alei chega bem aos 95 anos de idade e, na minha opinião, ainda influenciando na cidade de Catalão. Sim, por mais que ele diga que não, mas em um certo grau Alei tem sim uma influência em Catalão. Quem conhece bem sabe do que eu estou falando, principalmente a política e vários outros setores aqui da cidade, da sociedade em que nós vivemos. Mas o Alei chega aos 95 anos de idade depois de ter dado um susto aí, principalmente nos seus familiares e nas pessoas mais próximas. Alei, na semana passada, esteve internado na UTI, passou por um procedimento, ele teve um bloqueio cardíaco, foi prontamente atendido pelo Dr. Tiago Aquino e foi para a UTI. Depois desse procedimento já se recuperou e já está em casa. Hoje eu estive com Alei, passei rapidamente para o cumprimentar e vi o quanto ele estava animado. Talvez seja exatamente por conta dessa data que é tão importante e significativa para ele e com certeza para a cidade de Catalão, que ainda o tem aqui entre nós, não é mesmo? Uma figura como ele que contribuiu tanto para a cidade de Catalão. E muito dessa contribuição está nesse livro escrito por Luiz Estevam, um semeador do futuro. E o Alei chegou a essa idade, eu tenho para mim, que é muito por conta do que o próprio Luiz Estevam, autor desse livro, publicou no jornal O Catalão, do Pidim, onde ele destaca que Alei hoje é um homem feliz. Tenho certeza que é a felicidade que fez com que Alei chegasse aos seus 95 anos de idade. As pessoas tristes, as pessoas amarguradas, essas pessoas não vão longe. Elas não têm uma longevidade como a do Alei. Eu tenho tido algumas conversas com Alei, estou diante de um desafio, como o Luiz Estevam esteve para lançar esse livro, o Luiz Estevam na área literária e eu no audiovisual, que é o desafio de fazer o documentário Alei, Além do Tempo. E nessas conversas com Alei, ele sempre me diz que não guarda mágoa, não guarda rancor de ninguém. E realmente é um homem feliz e vive o melhor momento de sua vida. Isso é algo que impressiona ouvir de uma figura da estatura de Alei Margon. Muito dessa felicidade se deve, eu pelo menos pude perceber isso, foi que ele tem com a vitória do Velomar Rios como prefeito de Catalão pela segunda vez. O Alei foi um dos cabos eleitorais do Velomar e ele está numa expectativa muito grande em relação a esse novo governo do Velomar, principalmente pela experiência adquirida do Velomar ao longo do primeiro mandato e a experiência natural de vida. Velomar que começou como auxiliar no gabinete do Alei Margon, que tem muita história para contar. E é exemplo para os políticos não só de Catalão, mas para o estado de Goiás como um todo. Então, parabéns à Alei, vida longa à Alei Margon, que impressiona ainda é a sua capacidade de indignação. Aos 95 anos, Alei ainda é um homem indignado com o nível da educação que nós temos no Brasil. E ele não fica só olhando isso, ele fez questão de fazer algo, sair da zona de conforto, e ele criou o Instituto João Margon, o qual ele preside. Então, é um exemplo e é um doutor, porque a universidade que ele trouxe para Catalão, que ele fez funcionar, na época campus da UFG, deu esse título para ele. Então é o doutor
a Lei Margon Vaz, doutor honoris causa. Então, fica aqui esse registro, e para encerrar esse boletim especial do aniversário do Alei Margon Vaz, que chegou hoje, em 27 de março de 2025, aos seus 95 anos, eu vou recorrer mais uma vez ao mestre Luiz Estevam, que, nesse livro, Alei Margon Vaz, um semeador do futuro, foi buscar nas palavras de um outro sábio do jornalismo de Goiás, que é o Batista Custódio, para exemplificar o quanto a lei é um estadista. Então, para exemplificar a personalidade e o estilo de Alei Margon, ele encerrou essa pesquisa colocando aqui na página 214 o que para ele seria o Alei Margon Vaz através das palavras do Batista Custódio. Eu peço licença para me estender mais um pouco, mas eu acho que a data merece. A natureza dos estadistas não é a mesma dos mortais comuns. Eles possuem visão diferente dos fatos e reação peculiar ante os problemas. Por isso, surpreendem sempre o senso comum com suas soluções para as crises. O caráter deles não é feito dos elementos convencionais da lógica, como o sentimento de gratidão definitiva a um gesto de amizade, mas da essência de uma personalidade mutante conforme precisa ser o material de lutas no momento. A visão de valores das pessoas de natureza coletiva é oposta à das criaturas de caráter individualista. Assim, as virtudes do idealista viram defeitos, se julgadas pelo mesmo critério de avaliação dos méritos do homem comum. São os líderes. Nascem predestinados a promover as mudanças em seu tempo. Acertam por intuição, onde outros erram por ciência, porque têm uma percepção que lhes permite vislumbrar os fenômenos iminentes com a mesma nitidez com que o homem comum contempla uma montanha à sua frente. São os gênios. Não há como vencê-los naquilo que é o dom de sua vocação, como se dentro da cabeça deles funcionasse uma escola, lecionando-lhes toda a sabedoria sobre a matéria de sua aptidão. Inclusive as lições que ainda não estão na ciência dos livros. A inspiração atua nas criaturas superdotadas como manancial de uma cultura acumulada em vidas anteriores, pois nem com 1000 anos de universidade adquiririam os conhecimentos revelados em suas realizações. É o caso dos momentos divinos de Beethoven na música ou da perfeição da obra de Shakespeare na literatura. Somente a paranormalidade explica o fato de um rombudo mental como Garrincha balançando as redes da genialidade com seus dribles únicos na história do futebol, ou um sanfoneiro matuto como Luiz Gonzaga universalizar-se com o baião. Ocorre que Beethoven e Luiz Gonzaga não eram músicos, mas a própria música. Nem Shakespeare era literato, mas a própria literatura. Tampouco Garrincha era jogador de futebol, mas o próprio futebol. Foi dessa forma, utilizando o inspirado raciocínio de Batista Custódio, que Luiz Estevam colocou no seu livro para exemplificar que Alei Margon, sim, tem total aptidão para ser um estadista. E aí, Luiz Estevam conclui dizendo que Alei Margon não é um político, mas a própria política. Não é um administrador, mas a própria ciência da administração. Vida longa a Alei Margon Vaz,
esta é também a homenagem aqui da TV Sudeste, de toda a equipe, de todos nós, para a lei que muito já contribuiu e ainda contribui, que é mais importante para Catalão e para a sociedade como um todo.